Essa correção tem o intuito de ajudá-lo a tirar suas dúvidas em relação às questões do PET de Minas Gerais. Lembre-se, não apague sua resposta. Antes, peça para o seu responsável comparar a sua resposta com a passada que, muito provavelmente, você pode ter respondido corretamente com palavras diferentes. Exemplo: um aluno escreve a seguinte frase: a casa da vizinha é pequena, mas nem por isso é apertada. Já outro aluno escreve: a minha vizinha tem uma casinha na qual aproveita muito espaço. Ambas as frases têm o mesmo significado, estão escritas diferentes, porém a resposta tem a mesma interpretação. Boa sorte! PET, volume 2, Ensino Fundamental, 6º ano, Ciências. Semana 1. Questão 1. Quais materiais compõem o solo? O solo é constituído por matéria orgânica e inorgânica. A matéria orgânica é formada por restos de plantas, animais mortos e fezes, por exemplo. A matéria inorgânica vem de rochas sedimentadas. Questão 2. Em 1500, Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta ao rei de Portugal, Dom Manuel, na qual descrevia o Brasil que acabara de ser descoberto. Essa carta retratava nosso país, apontando algumas características do solo brasileiro. Veja o trecho a seguir. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal, ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. O trecho dar-se-á nela tudo deu origem à expressão em se plantando tudo dá. Você concorda com essa expressão? O que deve haver no solo para que seja possível a prática da agricultura? Não é necessário que haja nutrientes no solo. Estes, porém, podem ser adicionados ao solo pelo homem, adubo, ou terem sido misturados ao longo do tempo por vários fenômenos naturais. Questão 3. Na aula de ciências com a turma do 6º ano, o professor Vinícius retirou 3 amostras de solo de diferentes locais de sua escola. No laboratório, ao observar as amostras com o auxílio de uma lupa, junto com a turma, não encontrou nenhuma diferença entre elas. Que teste Vinícius poderia fazer junto de sua turma para verificar se as amostras são realmente iguais? Para se comparar amostras diferentes de solo, pode-se observar a coloração, a granulosidade e a porosidade. Além disso, pode-se analisar com instrumentos mais sofisticados sua microbiota e sua química mineralogia. Semana 2. Questão 1. Sobre o perfil do solo, responda. Letra A. O que é um horizonte do solo? Cada uma das camadas que compõem o solo é chamada de horizonte. Letra B. Por que a camada superficial é mais rica em matéria orgânica? É nesta camada que as folhas caem e se decompõem, os animais morrem e outras formas de matéria orgânica se depositam e acumulam. Questão 2. 3 tipos de amostras de solo de diferentes regiões do Brasil foram analisadas e forneceram os seguintes resultados: tipos de partícula, areia, silt, argila, solo A, solo B e solo C em porcentagem. Então, letra A. Como poderia ser classificado cada um dos solos apresentados? O solo A, ele tem maior concentração de argila, então argiloso. O solo B, ele tem maior concentração de silt, então siltoso. E o C tem maior concentração de areia, então arenoso. Nós definimos isto pelo predomínio de cada tipo de partícula. Letra B.
Qual dos solos acima deve apresentar maior capacidade de retenção de água? Por quê? Os solos argilosos são aqueles com maior capacidade de reter água. Letra C. Qual das amostras foi provavelmente coletada em uma praia? Justifica. O solo C, pois é o que apresenta maior porcentagem de areia. Questão 3. Durante a construção de uma estrada, foi feito um corte em um barranco que revelou o perfil do solo conforme a imagem do lado. Letra A. Como são denominadas essas camadas de cores e texturas diferentes? A primeira camada, horizonte A, a segunda, que tem a parte esbranquiçada, horizonte B, e a última, horizonte C, cada uma no final da linha. Letra B. Em qual delas se encontra matéria orgânica já bastante decomposta? Justifique. Horizonte A, pois ela é a mais superficial e que tem contato com os seres vivos. Letra C. Onde preferencialmente se localiza a rocha matriz? Abaixo do horizonte C. Semana 3. Questão 1. Como o humus é formado? Qual é a importância dessa parte do solo para o desenvolvimento das plantas? O humus é formado pela decomposição da matéria orgânica, realizada por seres vivos microscópicos, com a contribuição das minhocas. Ele é importante por manter uma parcela de solo fértil para o plantio. Questão 2. Leia as afirmações e classifique-as em verdadeiras ou falsas. Depois, reescreva as afirmações falsas no espaço abaixo, corrigindo-as. Primeiro item. O silt é a camada orgânica do solo formada por organismos vivos e restos de plantas e animais em decomposição. Falso. Porque o silt ou limo é a camada inorgânica, não a orgânica, formada por fragmentos de rochas e que apresentam grãos menores do que a areia e maiores que a argila. Segundo item. Solos com muita argila são pouco porosos e conseguem reter água e nutrientes para as plantas. Verdadeiro. Terceiro item. Os solos arenosos geralmente são muito férteis, pois são permeáveis. Falso. Os solos arenosos são pouco férteis, uma vez que não retêm água. Item 4. Solos que apresentam quantidades semelhantes de areia e argila são chamados de solos médios. Verdadeiro. Questão 3. Explique a importância da decomposição para o uso agrícola do solo. A decomposição é a transformação da matéria orgânica em nutrientes inorgânicos. Quando falamos em fezes, humus, folhas e outros tipos de matéria de origem viva que se misturam ao solo, ainda não falamos em decomposição. Ela só vai ocorrer pela ação de fungos e bactérias, que são capazes de transformar tudo isso em nutrientes para as plantas. Questão 4. Elabore um esquema explicando como a ação dos seres vivos pode interferir nas características do solo. Bem, eu coloquei aqui abaixo um esquema. O importante é você observar que nós temos vários seres vivos que podem interferir decompondo a matéria orgânica, fornecendo matéria orgânica através de fezes ou um resto de animal, né? E também temos animais que podem arejar, mudar a estrutura do solo, como as minhocas, formigas, fungos, né? Então aqui nós temos nessa figura vários exemplos de seres vivos que estão interferindo na primeira camada do solo. Lesma, orelha de pau, milípede, centopeia, larvos, tatuzinho, bactérias decompositoras, formigas. Semana 4. Questão 1. O que são sistemas agroflorestais? Agrofloresta ou sistema agroflorestal é um sistema de plantio ou de criação de gado que ocorre dentro de uma floresta pré-existente ou é constituído na forma de um consórcio em que se planta espécies herbáceas entre espécies arbóreas. O mais importante é compreender a sustentabilidade deste sistema. Questão 2.
Quais as vantagens do sistema agroflorestal de cultivo? Baixos custos de implantação e manutenção, diversificação na produção, aumentando a renda familiar, assim como a melhoria na alimentação, melhoria na estrutura e fertilidade do solo devido à presença de árvores que atuam na ciclagem de nutrientes, redução da erosão laminar e em sulcos, aumento da diversidade de espécies, recuperação de áreas degradadas. Questão 3. Por que o modelo de sistema agroflorestal não é considerado uma solução integral para a perda da biodiversidade? Apesar de reduzir os impactos das queimadas e dos agrotóxicos e também visar reduzir os impactos do desmatamento, seria necessário em escala regional um sistema integrado de reservas florestais, tanto públicas, parques e reservas biológicas, como privadas. Questão 4. Por que as agroflorestas se encaixam no modelo de agricultura sustentável? As agroflorestas compreendem sistemas de manejo de terras sustentáveis, uma vez que articulam a agricultura ou pecuária com espécies arbóreas, levando a uma recuperação da fertilidade dos solos de forma muito mais rápida que a convencional, prevenindo o assoreamento do solo e a erosão, por exemplo, podendo também aumentar o conforto animal no caso de criação nesse sistema. Questão 5. Além do sistema agroflorestal, há outras formas de cultivo que têm a preocupação ambiental, como a agricultura orgânica, onde tudo que é produzido não usa produtos químicos sintéticos, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, etc. O que você conhece ou já ouviu falar sobre esse tipo de cultivo? O que você pensa sobre alimentos orgânicos? Elabore um texto de no mínimo 15 linhas sobre o assunto expondo a sua opinião. Bem, gente, a agricultura orgânica é um processo produtivo comprometido com a organicidade e sanidade da produção de alimentos vivos para garantir a saúde dos seres humanos, razão pela qual usa e desenvolve tecnologias apropriadas à realidade local de solo, topografia, clima, água, radiações e biodiversidade própria de cada contexto, mantendo a harmonia de todos esses elementos entre si e com os seres humanos. Aqui é uma resposta pessoal, você vai ter que elaborar esse texto de 15 linhas, né? Então, só estou dando norte. E assim, então, nós encerramos a correção do PET 2, Ensino Fundamental, 6º ano de Ciências. Até a próxima!